Fala, criaturas! Olha eu aqui de novo, conversando sobre literatura na página, aliás, no canal Literatura Não é Tortura no YouTube. Vamos começar hoje, né, retomando aquelas questões que ficaram sobre o Barroco, para vocês fazerem. Eu espero que tenham feito, né? Eu vou parar e colocar eu aqui para cima. Ah, não dá, achei que desse para eu colocar. Ah, dá, viu? Estou colocando eu mais acima no vídeo, né? Embora eu tenha medo de altura, né? Mas aqui fica melhor. Bom, a primeira questão foi do Enem de 2019 para vocês. Tá? Claro que eu não vou ler o soneto inteiro, ali, o soneto inteiro, o trecho inteiro, porque vocês leram, né? Vocês devem ver que ele é um trecho de um poema do Gregório de Matos. Tá? Lisonjeia outra vez impaciente a retenção de sua mesma desgraça. Ali estão as características que vocês podem perceber do período. Tá? E aí a questão. O Barroco é um movimento complexo considerado como a arte dos contrastes. O poema de Gregório de Matos, que revela a característica do Barroco brasileiro, é uma espécie de livre tradução de um poema de Luís Góngora, importante poeta espanhol do século XVI. Fruto de sua época, o poema de Gregório de Matos destaca a concepção de amor que se transforma em tormento da alma e do corpo do eu lírico, o uso de antítese para distinguir o que é terreno e o que é espiritual na mulher, o contraste entre a beleza física da mulher e a religiosidade do poeta, o pesar pela transitoriedade da juventude e a certeza da morte ou da velhice, a regular alternância temática entre versos pares e ímpares. Quais dessas características estão presentes naquele trecho daquele poema do Gregório de Matos? Quem colocou o pesar pela transitoriedade da juventude e a certeza da morte ou da velhice, acertou. Né? Vocês lembram disso, que era um período de contrastes, né? Que havia a alternância entre o sagrado e o profano. Lembram disso? Então, Gregório de Matos, na obra dele, tem tudo isso. E o que eu não tinha falado da outra vez é que, se eu não me lembro, pelo menos se eu tinha falado ou não, é que está um link, eu coloquei um link lá na descrição do vídeo, né, para um drive onde tem as obras desses autores. Tem a obra completa do Gregório de Matos e vai ter também a obra não necessariamente completa, caso seja muito grande, mas a obra de outros autores, desde que esteja em domínio público, para não haver, né, questões legais sobre isso. A próxima questão traz o sermão da 60ª, do padre Antônio Vieira. Também um trecho do sermão, que eu não vou ler todo, porque, né, vocês devem ter lido. A pergunta é, no sermão da 60ª, o padre Antônio Vieira questiona a eficácia das pregações. Para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações, as quais têm por objetivo principal o quê? Provocar a necessidade e o interesse dos fiéis com o conteúdo que se abordará no sermão, conduzir o interlocutor à sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações, apresentar questionamentos para os quais a Igreja não possui respostas, inserir argumentos à tese defendida pelo pregador sobre a eficácia das pregações, questionar a importância das pregações feitas pela Igreja durante os sermões. Quem colocou provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão acertou. Porque em momento algum, por exemplo, seria conduzir o interlocutor à própria reflexão. Em momento algum seria apresentar questionamentos para os quais a igreja não possui respostas. Né? Porque a igreja possui a resposta para tudo, segundo o entendimento da época. Né? Não nos esqueçamos que estamos no final do Renascimento, né? Mas a igreja domina e muito ainda, né? Principalmente nas colônias. Na questão de 2014, mais um trecho de um poema de Gregório de Matos, tá? que eu obviamente não vou ler, porque, né, vocês leram. A questão é a seguinte: com uma elaboração de linguagem
e uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por visão cética sobre as relações sociais, preocupação com a identidade brasileira, crítica velada à formação do governo vigente, reflexão sobre os dogmas do cristianismo ou questionamento das práticas pagãs na Bahia. Né? Quem colocou crítica velada à forma do governo vigente acertou, porque nos lembremos do seguinte: qual era a alcunha, o apelido do Gregório de Matos? Boca do Inferno. Por quê? Porque ele fazia críticas, não só ao governo, como também à sociedade, à Igreja Católica. Lembram que eu falei que essas críticas, essa forma dele escrever, custou a ele uma condenação ao degredo? Pois é. Então, também isso é uma questão que a gente pode usar muito durante uma prova do Enem. Eu não tenho certeza absoluta da resposta. Faz por eliminação. Né? Mas aí tem que conhecer pelo menos um pouco do autor, tem que conhecer alguma coisa da obra. Não dá para ir com a cara e a coragem sem conhecer nada, sem ter lido absolutamente nada e querer responder no chute, né? E aí vamos entrar no arcadismo. Quando surge o arcadismo? Mais ou menos pelo meio do século XVIII. Tá? Aqui nós temos imagens que representam o arcadismo, seja uma imagem, né, de uma obra, de uma pintura, sejam os dois principais épicos do arcadismo, que são Uruguai e Marília de Dirceu. Né? É o contexto em que surge o arcadismo. Estamos em pleno ciclo do ouro, que começou lá no final do Barroco, né? Já estava começando o ciclo do ouro. O que é o ciclo do ouro? Se descobre ouro e começa a se explorar ouro em Minas Gerais. Muito, muito ouro. Ouro, pedras preciosas, é um espetáculo. Tá? Ou seja, essa região, né, de Vila Rica e Rio de Janeiro, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto em Minas Gerais, ela se torna o centro econômico da colônia. É dali que vai, na verdade, todo o dinheiro para Portugal, porque somos colônia. Então, tudo que se descobre aqui, né, é enviado para Portugal. Vai coincidir também com movimentos separatistas, aí no caso a Inconfidência Mineira, no caso de Minas Gerais, né? Existem outros, mas aí vocês vão perguntar lá para o professor Oswaldo de História, aí professor, saudade de ti, né? Perguntem para ele sobre os movimentos separatistas deste período, que não foi só a Inconfidência Mineira. No nosso caso, nós vamos só citar a Inconfidência por ter ocorrido em Minas Gerais, e muitos desses autores, né, Árcades, ou Arcades, como preferirem, eles fazem parte desse movimento de separação, de independência, o que foi o germe dos movimentos de independência no Brasil. Inclusive, Tomás Antônio Gonzaga era um simpatizante. Tá? O arcadismo no Brasil foi fortemente influenciado pelo iluminismo. Né? Iluminismo, lembram que é iluminismo? Né? O século das luzes na França. Café, não é água, nem coisas alcoólicas, não se preocupem. Ou seja, até então, no Brasil, nós tínhamos as manifestações literárias, não tínhamos uma literatura brasileira por N motivos que eu já falei para vocês lá no começo. E aí, quem é que surge agora? Quem finalmente surge? Ele, o sistema literário do Antônio Cândido. O que é o sistema literário? Lembram? Tem o autor, tem a obra, tem o leitor. Né? E o que tem que acontecer? Isto tem que circular dentro de uma determinada região como um sistema. Né? Nós não vamos falar mais de nichos econômicos e culturais isolados. Tá? Por quê? Porque como há necessidade dessa exploração desse ouro, da exploração dessas joias preciosas, né, vão se começar a comunicar um lugar com o outro. Primeiro entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, porque precisamos escoar essa produção. Rio de Janeiro vai passar a ser a capital do império. Então, tudo isso vai contribuir para que esse sistema literário surja. Né? Começa a haver
uma publicação local. As obras começam a ser publicadas no Brasil. Por quê? Porque já tem público para lê-las. Tá? Então, quando é que surge o sistema literário falado por Antônio Cândido? Durante o arcadismo, aproximadamente do meio para o fim do século XVIII. Tá? Não sei se vai cair na prova do Enem, se não cair, vocês têm disso como cultura, vocês já sabem. Vocês vão se lembrar por resto da vida do sistema literário do Antônio Cândido. Então, qual é o início? Qual é o marco? Nós temos mania de marco no Brasil, né? Então, qual é o marco do arcadismo no Brasil? São as obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. E aí vocês já vão ver uma das características também principais do arcadismo, que também é conhecido como neoclassicismo, que é a utilização de pseudônimos. Né? Por quê? Porque muitas das obras poderiam desagradar a políticos, a clérigos. Por quê? Porque o arcadismo também, no Brasil, fez muito sucesso na obra satírica. Né? Então, nessas obras, o Cláudio Manuel da Costa ele assina como Clauceste de Saturnio. Ela é de 1768. Né? Outra coisa, surge a fundação da Arcádia Ultramarina também. Tá? Também impregnada de iluminismo, dos valores do iluminismo, que vocês vão ver lá na aula de história o que foi o iluminismo. Foi um movimento muito importante na Europa. Tá? E na Europa e para o mundo como um todo. Eu falo Europa por quê? Porque a Europa era o centro do mundo na época. Né? A Europa era o que dominava o mundo. Inclusive, da onde surgem as numerosas colônias na América, na África, mas isso é questão para a história também, já falei para vocês. Né? É interessante conhecer, muito interessante, até porque para saber por que as coisas hoje são como são, onde são, aqui na América, nas Américas ou na África. A questão colonial é fundamental. Os personagens são idealizados, como se fossem mitológicos, tá? Porque são seres perfeitos. Tá? O ideal de vida é uma vida bucólica, e aí tem aqueles princípios, né? Como fugere urbem, que é o fugir da cidade, ir para o campo, ter uma vida simples, uma vida pastoril. Tá? O eu lírico, por óbvio, é o pastor e sua amada, a pastorinha. Tá? Outro princípio é o princípio da tranquilidade, do locus amenus, do contato com a natureza. Locus amenus quer dizer lugar, né, tranquilo. Né? A única diferença é que no arcadismo europeu nós vamos ter com os cenários da Europa. No arcadismo brasileiro são os cenários brasileiros, a fauna brasileira, a flora brasileira, né? Principalmente os cenários de Minas Gerais. Né? Ao elogio ao equilíbrio, né? De uma vida simples, a áurea mediocritatis, né? Do poeta Horácio, que dizia que quanto mais simples fosse a vida, mais fácil se atingiria a felicidade. Né? Até um certo ponto ele não estava errado. Cortar todo o excesso, tudo aquilo que é inútil, desprezo pela riqueza, né? Inútil é truncat, ou seja, tudo que é inútil é desnecessário, todo o excesso não é bem-vindo. Traz como temas, né, uma linguagem simples, traz como temas o amor, o casamento, a vida, a paisagem, né? Há uma objetividade, né? E tem como modelo clássico os modelos da Grécia Antiga. É como se fosse uma tentativa de resgatar, né, aquela Grécia dos tempos antigos, né? Todos aqueles valores gregos. Né? Inclusive, ao que parece, em alguns casos, a escravidão, porque os gregos defendiam a escravidão. Mas muitos dos autores eram abolicionistas já também. Os principais autores do arcadismo, por exemplo, nós vamos ver agora. Tá? O arcadismo se destacou mais na lírica, na épica e na sátira. Essa questão de ter se destacado mais na sátira é o que fez com que escritores, né, Arcades, se utilizassem de pseudônimos. Porque tu imagina, por exemplo, né, as cartas chilenas
que era uma obra satírica que chamava o governador de Minas Gerais de fanfarrão Minésio, serem assinadas. Muito provavelmente seu autor seria preso. Então aí Tomás Antônio Gonzaga, desculpem, se utiliza do pseudônimo de Critilo, né, para escrever as cartas chilenas. É um exemplo de obra satírica. Tomás Antônio Gonzaga também vai escrever Marília de Dirceu, né, que trata do amor de dois pastores, Marília e Dirceu, né, que também vai estar disponíveis para vocês no link do Drive que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, lá no YouTube. Cláudio Manuel da Costa, que abre o arcadismo com obras poéticas e também com Vila Rica, né, e as cartas chilenas que eu já falei. Existem outros, né, autores. Né? Ainda temos Basílio da Gama, né, com o Uruguai. É um exemplo de épica, por quê? Porque vai tentar, né, destacar o brio, né, a coragem, a valentia das tropas portuguesas e espanholas na tentativa de fazer cumprir o Tratado de Tordesilhas, retomando as missões jesuíticas do Rio Grande do Sul dos jesuítas espanhóis. Vai ser um combate não, vai ser um massacre, né? Porque são jesuítas e indígenas contra as armadas espanhola e portuguesa. Né? Foi um massacre. Mas acaba se destacando nessa obra a figura do Sepete Araju como herói mítico. Ó, por ser um tipo de epopeia, né, tem que ter sempre um herói mítico. Vai acabar aparecendo um herói mítico. Alguém que às vezes até é dotado de poderes sobrenaturais. Por exemplo, no Caramuru, do José de Santa Rita Durão, tá, ele conta a história do náufrago, né, Diogo Álvares Correia, um náufrago português, que ele viveu entre os tupinambás. Quem é o herói, quem é o mítico, quem é a parte mítica dessa obra? É a esposa dele, a Catarina Paraguaçu, que tem o dom de vidência. Né? Ela prevê fatos históricos, inclusive a guerra contra os holandeses. Vocês sabem que os holandeses, né, tiveram em Pernambuco por um certo tempo, né, o Nassau, lembra? Vocês vão ver isso em história também, é importante. Né? Então, toda épica, né, vai ter o seu herói mítico. No caso do Caramuru, é a esposa Catarina Paraguaçu, embora ela não seja o personagem principal. O personagem principal é Diogo Álvares Correia. E aí, como é que cai o arcadismo no Enem? O arcadismo no Enem, vocês vão ver nas questões que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, no canal do YouTube, como eu fiz com as do Barroco. Aí vocês vão aproveitar e vão realizar essas questões. Não vale colar no tio Google, senão não tem graça. Né? Revisem os estudos, revisem o arcadismo, revisem as questões, né, os principais autores, revisem as características do arcadismo, tá? Não tem nada sobre o sistema literário do Antônio Cândido. Tá? E vamos firmes, vamos fortes, vamos confiantes. Né? Como eu costumo dizer, são 5 questões, mas 5 questões que fazem a diferença entre tu entrar para a universidade ou não. Qualquer ponto vale. Qualquer ponto conta. Tá? Não é porque são 5 questões, não é porque parece fácil que vocês não vão deixar de estudar. Fora que conhecer essas obras, embora muitas vezes a linguagem seja um pouquinho chata, um pouquinho cansativa, vale muito a pena. Criaturas, até a próxima aula e nos vemos. Um abraço a todos. Muito obrigado.